como a gente se torna muito, como organizações, né, como instituições, né, tanto uma empresa como uma organização de jornalismo independente, que é o nosso foco, como uma ONG, todo mundo começa a depender dessas plataformas para comunicar, para interagir, para chegar até o público, né? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente começa a ter que desenvolver algumas técnicas, algumas habilidades, na verdade, são inúmeras habilidades, né? Mas para a gente começar a inverter o jogo e manipular também essas plataformas e jogar com as ferramentas que elas oferecem, né? Obviamente que esse é um jogo desigual. Eu acho que talvez o meu um pouco pessimismo ontem estava ligado a isso, né? Porque a gente tem essa transição de uma internet um pouco mais horizontalizada para uma internet em que a gente tem alguns players controlando bastante o cenário, né? Mas, por um outro lado, a gente também tem vários casos bem-sucedidos de pequenas organizações, pequenas empresas que conseguem ter uma relação bem-sucedida, criar um público e assim por diante, tá? Eu vou começar a projetar aqui, a gente poder mexer. Toda vez que no Zoom eu começo a projetar, ele reduz a, a tela e me deixa um pouco confuso. Eu gosto de ter o chat aberto. Inclusive, é uma coisa que eu falei pouco ontem, né? Mas eu falei no finalzinho, eu comentei um pouco isso, né? Eu gosto muito quando eu estou trabalhando com algum aula online ou encontro, assim, reunião, debate online, eu gosto muito do chat, tá? Se vocês quiserem, enquanto eu estiver falando, explorando alguma coisa, e fazendo perguntas, comentando alguma coisa no chat, isso é bastante interessante, porque depois a gente resgata e pode debater algumas questões, né, para elas não se perderem, tá? Então, por isso eu sempre estou organizando aqui as minhas telas e olhando, como eu falei, para essa tela ali, porque eu tenho esse cacuete até de ficar monitorando o chat, porque muitas vezes é uma maneira mais fácil, mais acessível, mais tranquila de todo mundo interagir, né? Então, por favor, sintam-se à vontade para usar ele. E se quiserem também levantar a mão para fazer alguma pergunta, obviamente também é possível, tá? Mas, enfim, ontem a gente estava falando mais desse cenário, hoje o nosso foco ele é mais na estratégia, tá? A gente vai seguir esse modelo de 4 módulos, depois da gente fazer esse preâmbulo em que a gente discute alguns temas que marcam um pouco o marketing digital no momento em que a gente está vivenciando ele. E reforço, uma coisa que eu comentei ontem, tudo que a gente está dizendo aqui são cenários muito dinâmicos, né? A gente tem que estar muito preparado, isso é uma característica de qualquer pessoa que vai trabalhar com comunicação digital, tem que aprender a se adaptar, né? O cenário muda muito rápido, tanto dentro das plataformas, né? As plataformas mudam as regras, mudam as interfaces, mudam os algoritmos, como a própria dinâmica dos usuários, né, que migram de uma plataforma para outra, muitas vezes acontece de uma maneira muito acelerada, né? Então, eu vivo fazendo esse exercício de futurismo com os meus alunos, né? Fazendo perguntas simples, do tipo, como é que vai estar a televisão daqui a 10 anos? Que tipo de mídia social a gente vai usar daqui a 3 anos? Qual vai ser a principal mídia social usada por jovens em escolas daqui a 2 anos? Porque é difícil de prever, mesmo em períodos curtos, né? Hoje, o grosso dos alunos, por exemplo, de segundo grau de escola estão usando TikTok, né? Isso é um bom indicativo. Essas pessoas vão continuar usando TikTok quando elas se tornarem jovens adultos, a gente está falando de daqui a 5 ou 6 anos, é, quando os adultos estiverem usando o TikTok, os jovens vão abandonar o TikTok não é só uma nova plataforma, não é só um modismo. O TikTok traz uma maneira de comunicar, ele traz uma maneira de apresentar o conteúdo, né?
ele traz uma dinâmica específica de algoritmo que, inclusive, está sendo muito, muito difícil de aprender a mexer com o TikTok, porque ele tem uma característica de efemeridade, de volume, de sequência frenética de pequenos conteúdos que você vai consumindo ali, que para quem, por exemplo, estava acostumado com aquela estabilização do Instagram, né? O TikTok ele é caótico, ele parece caótico, né? Então, não é uma mídia que a gente esteja realmente usando com segurança ainda, né? Então, é difícil dizer que o TikTok vai ser uma ferramenta estratégica de médio e longo prazo. Ele tem indícios fortes disso, tem bons sinais, mas a gente tem que estar sempre com o pé atrás, né? Ao mesmo tempo, tudo que eu falar hoje aqui, por exemplo, vocês vão ver que quando eu falo de mídias sociais hoje, eu acabo sempre privilegiando um pouco uma perspectiva do Instagram, né? Porque cacuete também de quem trabalha com publicidade, né? O Instagram ele é muito confortável para o conteúdo publicitário, né? Porque ele é uma mídia que se preparou muito para atender essa demanda das marcas se comunicando online, para quem vai fazer loja, quem vai criar branding online. Então, o Instagram ele soube captar essa demanda. E até bem pouco tempo atrás, as agências de propaganda, as empresas, né, os anunciantes, né, eles sentiam falta disso. Eles olhavam para a internet e diziam, pô, mas a internet é meio caótica, é meio todo mundo falando. Onde é que eu vou ter um espaço privilegiado? Onde é que eu vou ter uma área VIP para minha marca, né? O Instagram, ele oferece isso tanto na maneira como ele organiza a interface, o algoritmo dele, como a maneira como ele trata o conteúdo, né? Essa ideia, por exemplo, do influencer, que o Instagram favorece. Então, é bem interessante você ver que o Instagram ele formou um espaço confortável. E no momento que o Instagram começa a perder um pouco de relevância, vai ter um monte de publicitário um pouco preocupado, né? Tipo, e aí, o que a gente vai encontrar que entrega a mesma coisa que o Instagram entrega, né? Cara, é maravilhoso usar a ferramenta de anúncio do Instagram, ela é bem intuitiva, facinha de usar, você escolhe lá qual é o perfil de público que você quer atingir. O TikTok está indo um pouco nesse caminho já, né? Ele já dá esses sinais de que ele quer competir com o Instagram, mas ainda assim, por exemplo, não tem uma base tão clara de conteúdo, de formato de conteúdo, não tem uma base tão clara de público, né? Alguns dos meus colegas vão discordar disso, tá? Eu já tive esse debate, assim, tem muita gente que acha que o Instagram, que o TikTok já virou essa chave, mas enfim. Então, no encontro de ontem, basicamente, como a gente opera dentro desse dilúvio informacional é que passa a ser o nosso problema, né? Então, a gente detectou o desafio, né? Como eu faço a minha mensagem, como eu faço a minha organização, como eu faço o meu conteúdo chegar até o público, né? No meio desse sobrecarregamento, desse excesso cognitivo, e eu colocaria, inclusive, essa questão, inclusive, numa outra perspectiva. A gente vai ver isso hoje mais claro, né? Não só como é que eu faço, como é que eu chego até ele, ou ela, mas como é que eu faço essas pessoas chegarem até mim, né? Como é que, no momento certo, eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento que a pessoa vai fazer uma busca, no momento que a pessoa está querendo acompanhar um assunto, né? Isso é essencialmente importante. Vejam, é, da mesma maneira que no futebol, para usar uma analogia aí, o time que ele sabe que ele tem mais fragilidades, ele geralmente vai jogando na oportunidade, no contra-ataque. Muitas vezes, quando você tem uma relação desigual de forças dentro de um cenário midiático, você trabalha na oportunidade, né? Então, um passo básico, né, para a gente começar a contornar esses desafios é justamente a gente entender que a gente tem que estar presente, tem que estar encontrável na hora que o público mais precisa da gente. O exemplo que eu vou usar, a gente vai voltar a discutir ele um pouco mais adiante, acho que no quarto encontro, mas muitas vezes as pessoas elas precisam da informação, elas precisam da notícia, elas precisam de alguém de referência. E muitas vezes essa necessidade é causada por um evento, por exemplo, um acontecimento, né? Um acontecimento, um fato jornalístico, alguma coisa que aumente a sensibilidade das pessoas para um assunto, para uma coisa que elas vão
querer se informar. É nessa hora que a gente, por exemplo, não pode falhar, a gente tem que estar lá, a gente tem que ser encontrável, a gente tem que ter informação que atende essa demanda, né? Muitas vezes a gente está funcionando em velocidade de cruzeiro, né? Trabalhando lá, trabalho de formiguinha, construindo conteúdo, construindo relacionamento, montando, né, as nossas plataformas e gerindo, né? Aí, de repente, acontece um evento que dá um pico de interesse, né? E que, de repente, a gente se vê sobrecarregado, porque, de repente, triplica o tráfego nas nossas plataformas. E a gente vai entender o porquê que aconteceu algum tipo de evento na nossa cidade, ou de que o tema que a gente trabalha, de repente, se torna interessante por causa de um evento que está acontecendo. O exemplo que a gente costuma dar muito a partir do curso anterior que a gente fez é, por exemplo, da Marco Zero, como ela teve uma viradinha de chave aqui em Recife, quando houveram aqueles episódios de violência policial, bem no finalzinho do governo Bolsonaro, né? Houveram uma série de protestos, assim, de oposição ao governo pelo Brasil, e tinha uma certa tensão crescente, né? Mas na maioria das cidades do Brasil, eles ocorreram de maneira absolutamente tranquila. E aqui em Recife, ele estava tranquilo, e do nada, a Brigada Militar, lá, a Polícia Militar, resolveu explodir barbarizar, né? E teve uns atos de violência que foram muito singulares, né? Então, vocês imaginam que num momento em que a mídia nacional toda a população brasileira estava um pouco atenta para a ameaça de violência nesses protestos, e estava tudo acontecendo tranquilo. O de Recife, que aconteceu um pouco mais tarde do que os outros, ele foi justamente o que deu o ponto de violência. Então, de repente, estava um monte de gente querendo saber notícias sobre o que estava acontecendo, acompanhar, as pessoas recorrem às mídias sociais nessa hora, porque elas estão querendo ver, né? Então, a batalha entre os manifestantes e a polícia está acontecendo no plena Rua da Aurora, no centro do Recife, parece que a única fonte de informação que se tem é mídias sociais, né? E nesse momento a Marco Zero, ela estava em loco, ela manda a gente para acompanhar, ela começa a cobrir, mesmo pós-protesto também ela continua cobrindo. Então esse interesse momentâneo vai gerar um tráfego para eles absurdo, né? A Marco Zero, ela ganha uma visibilidade tanto na área de atuação aqui em Recife, Pernambuco, como para fora, né? De repente vai ser uma referência naquele momento para falar sobre esse assunto. Então, obviamente que não tem como você prever quando um episódio desse vai acontecer, e também você não deseja, né? A gente está falando no caso de violência policial, então a gente não deseja que isso aconteça, mas é papel do jornalismo, né? Justamente atentar para esse tipo de episódio, né? É nesse momento que as pessoas sentem a demanda da notícia. Elas precisam de uma notícia, elas precisam de uma notícia com o tratamento jornalístico, com o método, com a pesquisa, com o filtro, né? Então, no momento que estava muito confuso, que a coisa estava acontecendo na hora, então, e aí você olha os dados lá da Marco Zero, assim, o número de buscas que teve, o número de tráfego que teve, foi tudo um pico, né? Então, eu chamo bastante atenção para essa necessidade de se estar preparado para esse tipo de situação. Você, na verdade, prepara um terreno para quando acontece uma situação dessas, poder utilizar, né, essa situação, né? Então, a ideia toda de marketing digital, nesse sentido, para a gente conseguir competir melhor, né, pela atenção do público, tá na ideia de plano, tá? Eu insisto bastante, assim, existem alguns pilares, a palavra marketing, a gente usa ela coloquialmente para falar de muita coisa, né? Qualquer coisa parece que é marketing. Na verdade, eu diria que a maior parte do que as pessoas dizem que é marketing, ou do que as pessoas acham que é marketing, das pessoas que acham que estão fazendo marketing, não é marketing, é uma outra coisa, é comunicação, é trabalho de venda, tudo, mas não é marketing. Marketing, como eu falei ontem, é uma abordagem que envolve determinadas premissas. Um dos pilares do marketing, uma das coisas que separa o marketing do não marketing é a ideia de plano, tá? Toda a empresa que trabalha marketing, toda organização que trabalha marketing, vai fazer um plano de marketing, vai fazer um planejamento, tá? Isso funciona para marketing comercial tradicional, marketing
de vendas, funciona para marketing eleitoral, funciona para marketing de ONGs, marketing social, não importa, tá? É, decidir adotar o marketing significa adotar um plano, tá? Então, o plano, como qualquer plano, o plano de marketing tem algumas características, né? Ele é uma previsão, né? Por que a gente faz plano? É porque a gente não quer agir de forma reativa, tá? Eu tô falando algumas coisas que são bem óbvias, minha gente, mas que as pessoas precisam escutar, tá? E especialmente quando a gente fala de mídias digitais, é, principalmente se você trabalha numa organização pequena, principalmente se você trabalha numa empresa que tem recursos limitados, né? Marcar um pouco essa ideia de virar essa chave, de se libertar de ter um trabalho apenas reativo e passar a ter um trabalho preditivo, eu acho que é o principal aprendizado que uma pessoa pode ter se ela quer dar uma profissionalizada na comunicação digital dela, tá? É muito comum que quando a gente implemente a nossa comunicação digital, comece a usar plataformas digitais, isso vai ser feito como um trabalho secundário, por óbvio, né? Pensa uma organização jornalística independente. Qual é a principal atividade dela? É produzir jornalismo, é correr atrás da notícia, é fazer a função que, afinal de contas, ela foi criada para fazer, seja lá qual for a área de atuação dela, essa é a prioridade, né? Mas aí ela diz, então a gente precisa ter lá umas páginas de mídia social, precisa ter uma página de web, e aí alguém da própria equipe vai lá e monta a página, vai lá e organiza um perfil em mídia social, ou vai lá e alguém que tem um conhecimento um pouquinho mais sofisticado de web, cria uma página, monta um blog, alguma coisa assim, né? Então, isso é um meio para um fim, né? E aí você vai lá, começa a fazer a manutenção e isso é um negócio que daqui a pouco começa a crescer, que começa a demandar trabalho e você se vê sobrecarregado. E aí você está no dia a dia tentando tapar o sol com a peneira, né? Então tá querendo criar conteúdo todo dia para aquela mídia social, aí tem um monte de gente mandando pergunta para você, você tem que responder. É, e aí, de repente, alguém está sugerindo que você crie um perfil lá numa outra plataforma, sei lá, no TikTok. Você diz, será que eu tenho braço? Será que eu tenho tempo para lidar com isso, né? E aí alguém lhe diz, mas seria legal a gente criar, ontem a gente comentou isso, né? Seria legal a gente criar conteúdo em vídeo. Mas é possível? A gente consegue dar conta de produzir vídeo? O vídeo é caro, o vídeo dá trabalho, né? Então, um negócio que é secundário começa a gerar uma demanda e você está correndo atrás do próprio rabo, né? Tentando atender essa demanda, tentando decidir. Então, e reforço, principalmente quando você começa a dar certo, quando você começa a ter mais atenção, quando as pessoas começam a saber reconhecer a organização, começam a usar ela como referência, aí é que você começa a ter mais demanda e começa a agir mais reativamente, né? Então você começa a sentir, até meio naturalmente, que precisa ter um cuidado com isso, tá? Então, o trabalho reativo, o trabalho de estar sempre correndo atrás do que está aparecendo, ele é desgastante, ele é ineficaz, ele é ineficiente, tá? Então, a ideia do planejamento é uma ideia de você se antecipar, de você montar um plano, de você reconhecer suas forças e fraquezas, de você identificar oportunidades, se preparar para o que vai acontecer no futuro próximo, né? Não é previsão do futuro, não. Você olha para um cenário possível, imagina as probabilidades e se organiza para tanto fortalecer, né, aproveitar melhor as suas forças, como para se defender de potenciais ameaças, né? Minimizar algumas dificuldades que você tem e assim por diante. Então, o plano, ele dá estabilidade, em outras palavras, tá? Ele vai dar segurança, ele vai dar estabilidade, ele vai tornar menos frustrante o trabalho de comunicação, né? Especialmente num ambiente fragmentado, novamente, num volume, num excesso, numa confusão, num sobrecarregamento, como a gente discutiu ontem, ter um plano ajuda a gente a ter um solo mais claro, a ter uma mensagem mais consistente e a começar a vencer esse sobrecarregamento, né?
O plano de presença digital, então, ele é a principal expressão do planejamento estratégico nas mídias digitais, tá? Deixa eu fazer só um disclaimer aqui antes, uma observação. Quando a gente fala de planejamento ou de plano de marketing, existem vários tipos de planos de marketing. Mesmo no marketing digital, existem vários tipos de planos de marketing. Se vocês começarem a pesquisar, se vocês se interessarem pelo assunto, forem buscar bibliografia, ou forem pesquisar no Google, vocês vão encontrar muitos modelos distintos, tá? Porque tem alguns planos que são mais voltados para um ciclo específico. Isso você vai ver muito em marketing tradicional, de empresas comerciais, né? Você tem um plano que algumas empresas, por exemplo, do setor de varejo estão montando agora para as vendas nas datas-chave até o final do ano. A gente tem várias datas aí que aumentam as vendas, então eles montam um plano de 6 meses, 3 meses, dependendo, e é um plano de ação de captação de novos clientes, tá? Ou, por exemplo, você pode imaginar uma organização de jornalismo independente que quer fazer um esforço mais intensivo para ganhar assinantes, para ganhar apoiadores, e faz uma campanha, né? Então você pode fazer um plano mais limitado para essa campanha, né? Em que você diz assim, ó, eu vou planejar como é que eu vou agir dentro desse período específico de forma mais intensa. Tudo. Isso, a gente chama isso de plano de marketing, tá? Plano de marketing digital. Ou você pode pensar um plano mais perene, né? Que é o que eu vou tratar um pouco aqui. Quando a gente fala de plano de presença digital, a gente está falando de um plano, na verdade, de comunicação constante, né? Ele presume que você tem que sempre ter uma presença digital, então o plano de presença digital ele não tem início, meio e fim exatamente. Ele é um plano de ação que você sim coloca num ciclo, mas ele presume que é o plano de você estar sempre ali, né? Não é um plano que tem um objetivo de curto, médio prazo, ele é um plano que ele tem um objetivo que é quase o que a gente chamaria do famigerado branding, né? Um plano de presença da tua marca online, né? Então, ele é um plano que ele é bastante adequado para vocês fazer ele em duas situações. Primeiro, quando você tem uma organização nova que não tem presença digital, então, assim, hoje eu vou criar uma empresa e eu quero imaginar como é, eu quero estabelecer do zero a comunicação que ela vai ter com os consumidores dela, né? Então, eu vou fazer um plano inicial, eu tenho que dizer onde eu vou estar, quais plataformas eu vou usar, qual é a minha identidade visual, então eu tenho que começar do zero, né? E também o plano de presença digital ele é importante quando você, mesmo já tendo uma presença digital, você precisa dar uma organizada, você precisa dar um reposicionamento ou precisa profissionalizar minimamente. Então, muitas vezes é o que eu falei, algumas instituições já têm presença digital e ela já funciona com erros e acertos, mas não há um plano. Então, você monta um plano de presença digital que vai estabelecer algumas regras, né? Em que toda a equipe vai ter um pouco de clareza dos papéis, dos objetivos, né? Você vai organizar funcionalidades diferentes para plataformas diferentes, tá? Então, o plano, ele faz essa previsão, ele faz esse preparo, vamos dizer assim, e ele geralmente vai trabalhar em cima de 4 etapas fundamentais ali, né, de que a gente tem que fazer, né? Ele vai tentar, 4 perguntas, né, desculpa, que ele vai tentar responder. Onde que a gente precisa estar, né? Então, identificando quais plataformas a gente vai precisar utilizar. Isso é super importante. A gente vai discutir isso várias vezes até a quinta-feira, tá? Eu vou frequentemente bater nessa tecla de se ter a clareza e o propósito, né? De onde você quer estar. Considerem a quantidade de opções que a gente tem de contato com o público de vocês, tá? Pensem nas organizações de vocês. Se você dissesse assim, onde eu posso estar para me comunicar com o meu público? Quais plataformas eu posso usar? Se vocês começarem a fazer uma lista, é fácil chegar numa lista de 10, 15 plataformas, se vocês forem um pouquinho mais longe, né? Você pode entrar em contato através de WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Pinterest,
e um blog, e uma página de web, e e-mail, e assim por diante. Aí você começa a fazer essa lista. Logo que você fizer essa lista, você vai começar a fazer uma outra pergunta. Assim, mas eu preciso mesmo estar em tal lugar? Né? Eu preciso mesmo criar um canal de YouTube? Vale a pena criar um canal de TikTok? Tem uma outra pergunta que raramente as pessoas fazem, mas elas deveriam fazer. E beleza, você está no Instagram para quê? Tá? Porque muitas vezes você vai lá e cria sua página no Instagram. Beleza, estou no Instagram. E aí? O que você vai criar de conteúdo ali? Ah, não, eu vou ficar dando. Tem muita empresa que faz isso, né? Cria conta no Instagram e fica dando parabéns pro dia do açougueiro, parabéns pro dia do profissional da contabilidade. Os caras ficam criando, enchendo linguiça, falando de data, né? Qualquer tipo de organização que está no Instagram vai sentir essa pressão por ficar criando conteúdo constantemente, muitas vezes não tem o que dizer, aí fica enchendo linguiça, né? E é legal a gente perguntar assim, mas olha, não é só se vale a pena estar no Instagram, eu sei o que eu estou fazendo ali, então tem essa segunda pergunta, né? Fazer o quê? Você vai fazer o quê ali? Qual é o propósito do Instagram dentro da tua estratégia, né? Uma identificação de públicos-alvo, que é outra coisa que é fundamental de marketing, tá? O marketing, ele significou uma pequena revolução no mundo dos negócios, simplesmente porque ele introduziu uma tecnologia antes desconhecida, né? Direcionar sua energia para um público-alvo. Porque antigamente as empresas, elas miravam, o público-alvo é todo mundo. Então elas perdiam muita força, elas ficavam tentando atrair qualquer tipo de pessoa que existia no mercado e não se concentravam em atender o público específico delas. Eu tô sem áudio, gente, ou é só com Wesley aí? Alguém me confirma se o áudio está bem ou não sei se está para todo mundo. Voltou. Ah, tá. Tudo certo, Áudio. Perfeito, perfeito. Então, você tinha esse cenário muito de empresas que não tinham foco, né? Então, o marketing, um dos princípios mais antigos do marketing é a ideia de você identificar um público-alvo prioritário. Beleza, existem várias pessoas aí, mas eu quero atender esse tipo de pessoa que é o meu público prioritário. Eu recomendaria para todas as organizações de vocês, em vários graus, que vocês fizessem constantemente essa pergunta, né? Quem é o nosso público primário? Quem é o nosso público para o qual a gente tem mais chance de ter resultado? Não é que você ignora o resto das pessoas, não é que você assume uma postura exclusivista, né? Mas é que sempre qualquer instituição que vai para a comunicação, ela ganha força, que vai trabalhar a comunicação, ganha força se ela tem um pouco mais de clareza de um perfil de público que é o público mais forte. E geralmente, inclusive, atendendo bem a esse público prioritário, através desse público você vai atrair mais gente, você vai atrair outros públicos, né? Então, você tem que ter um pouquinho essa prioridade, porque ela vai dar foco para a tua comunicação, vai dar consistência, né? No caso das mídias digitais, a gente ainda tem uma vantagem que nas mídias tradicionais a gente não tinha. Nas mídias tradicionais, eu tinha que escolher um público e, de maneira geral, fechar a mensagem nele. As mídias digitais, elas permitem que eu tenha vários pontos de contato para atender vários públicos diferentes. Por exemplo, uma pergunta que muitas vezes as pessoas me fazem: eu preciso estar no Facebook? Ah, mas ninguém mais usa o Facebook, né? O Facebook está virando uma coisa abandonada, está abandonado. Tem um público muito específico lá no Facebook, um público de uma faixa etária maior, um público menos jovem, né? Enquanto que eu olho lá para o TikTok parece o extremo contrário, né? Parece que é só adolescente que está lá de vez em quando. Que não é, né? O TikTok está crescendo para outras bases, mas ainda a gente tem essa impressão. Isso pode ser uma vantagem, né? Você pode ter presença em dois canais, num canal para ter uma linguagem um pouco mais adequada para um público, num outro canal para ter uma linguagem mais adequada para um outro público, né? Especialmente, por exemplo, o TikTok, ele pode ser uma boa plataforma para atrair novos públicos. E novos, eu digo duplamente, novos de gente que não está acompanhando a minha organização, mas novos também gente mais nova, né? Enquanto que, de repente, se eu quero ter uma imagem institucional um pouco mais sólida,
quero passar uma ideia, quero tratar de conteúdos um pouco mais sérios, mais densos, não é o TikTok a plataforma ideal, eu vou buscar uma outra plataforma, né? Eu quero montar uma discussão sobre um tema um pouco mais pesado, mais polêmico, talvez não é o TikTok a sua plataforma, né? Então, é interessante, porque se você vai olhando as referências, é, você vai ver diferentes perfis de público trabalhando com diferentes perfis, desculpe, diferentes comunicadores trabalhando com diferentes plataformas, diferentes perfis de público. Eu já vi, por exemplo, gente trabalhando divulgação política no Instagram, desculpa, no TikTok. TikTok que parece ser mais lúdico, mais frívolo, né? Tem gente dando curso comunista, de comunismo, literalmente, tá? Tem uma nova geração aí de comunicadores de esquerda no Brasil lá, e literalmente comunistas, ligados aos partidos comunistas do PCB, tudo, e que eles têm toda uma estratégia que um aluno meu fez um estudo lá de como é que eles estão dando aula de Marx no TikTok, né? Eu achei surpreendente, né? Mas é porque o cara, ele domina a linguagem. Então, você encontra uns exemplos bem interessantes disso, mas de maneira geral, dentro de um mix de plataformas que você tem, você pode identificar uma plataforma que é melhor para você cumprir uma função ou outra, atingindo um público ou outro, né? E por fim, né, o plano ele vai estabelecer alguns objetivos, né, para que a gente possa avaliar se a gente está fazendo um bom trabalho, né? Um mal que a gente tem quando a gente trabalha de forma não planejada com comunicação digital é que a gente fica com dificuldade de saber o que está dando certo ou não. Então, esse exemplo que eu dei de organizações que ficam enchendo linguiça nas mídias sociais, né? Por que que elas não param de fazer isso? Porque elas não conseguem perceber o erro. Elas não conseguem ver que isso aí não interessa a ninguém, né? Tem uma coisa específica do Instagram que é interessante. Se você vai frequentemente ao Instagram e publica conteúdo ignóbil, conteúdo irrelevante, que as pessoas não prestam atenção, as pessoas vão cada vez menos interagir com o seu conteúdo, elas vão curtir menos, clicar menos, né? E, e com o tempo, o algoritmo do Instagram começa a entender que você é desinteressante e ele começa a prejudicar o seu desempenho. Então, na ânsia de estar produzindo conteúdo frequente, muitas organizações elas ficam produzindo conteúdo o tempo inteiro, só que como elas produzem conteúdo em massa, de baixa qualidade, não há interação, não há engajamento. Como não há engajamento, o algoritmo entende, não está dando certo e começa a prejudicar. Porque a função do algoritmo é dar para o público o que o público quer. Se o público começa a manifestar que o teu conteúdo é desinteressante, você vai ser enterrado, né? Eu tenho um exemplo próximo de mim, que é a minha universidade, a universidade em que eu dou aula, a Universidade Católica de Pernambuco. Ela criou um Instagram, e aí tem uma demanda enorme por esse Instagram, né? Porque todo professor, todo departamento da universidade, todo curso, qualquer coisa que acontece, a galera vai lá e diz, isso aí devia publicar no Instagram, né? Então, um professor de psicologia vai lá dar um curso de psicologia sobre Lacan e ele quer divulgar no Instagram da universidade, que é para todo mundo. E a universidade vai lá e divulga. Qual que é o problema? O problema é que talvez o curso de psicologia de Lacan vai atender só o público do curso de psicologia, que é um público desse tamanho no escopo do Instagram da universidade. Então, a maioria das pessoas começa a ignorar o Instagram da universidade. A própria comunidade acadêmica, os próprios professores, alunos, funcionários, começam a não acompanhar mais o Instagram da própria universidade, porque tem um monte de... 80% do que é postado lá não me interessa, né? Então, eles acabam matando o canal de comunicação. O Instagram podia ser um bom canal para a universidade se comunicar, especialmente com a comunidade acadêmica, e acaba sendo um canal que ninguém presta atenção. E hoje a universidade tem mais eficácia comunicando com a comunidade através de WhatsApp, por exemplo, através de e-mail. As pessoas leem mais os e-mails e veem mais mensagens do WhatsApp do que elas veem no Instagram, né? Então, é importante a gente também ter esse senso de objetivos, né? Não ficar simplesmente comunicando por comunicar. Comunicar com objetivo, com propósito, para a gente também entender que o algoritmo ele é cruel se a gente não faz isso, tá? Quais os desafios, então, que qualquer plano de marketing tem que abordar? Bebendo muito no que a gente falou ontem, tá? Primeiro, frequentemente a gente tem muito a dizer.
tá? Qualquer organização de qualquer natureza que vai para a comunicação digital, geralmente ela vai para a comunicação digital para falar, não para ouvir, tá? Então, ela se preocupa com o que ela tem que dizer, qual é a mensagem, o que eu tenho que informar sobre o meu posicionamento, o que eu tenho que informar e falar, 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 falar. E o público muitas vezes não vai ter tempo, não vai ter a paciência. Vai... Agora, o público também quer falar, ele também quer ser ouvido, né? E ele sente, ele considera quase que como uma regra que as empresas, por exemplo, que trabalham marketing digital, não tem tempo para ouvir. Ele parte do princípio que ninguém quer ouvir ele. Então, muitas vezes, inclusive, ser ouvido para ele é muito mais importante, porque ele se sente privilegiado, ele sente que finalmente alguém deu voz, né? Então, eu vivo também dizendo isso, assim, uma estratégia de marketing digital, ela tem que incluir essas duas etapas, esses dois esforços, tá? O esforço de falar, mas principalmente o esforço de ouvir, tá? E o esforço de ouvir é o mais difícil, tá? Ele é o mais doloroso. Nas mídias sociais, as pessoas podem falar o que elas quiserem. Muitas vezes elas não vão falar o que eu quero ouvir. Muitas vezes elas vão estar erradas, simplesmente. Elas vão lá me azucrinar sem razão. Outras vezes elas estão falando coisas que eu não quero ouvir porque me doem, porque eu sei que são verdade, né? Enfim, mas acima de tudo, o saber ouvir é dar espaço para colaboração, né? As mídias digitais, elas não são só comunicação no sentido tradicional. Elas mudam significativamente a maneira como as organizações operam. Você consegue, através do caso específico, por exemplo, de organizações de notícias, de jornalismo, é, se você sabe ouvir e monta um canal aberto e sistemático para ouvir o público, isso pode ser uma maneira de você conseguir informação em tempo real. Isso pode ser uma maneira de conseguir fonte, né? Eu acho bastante interessante o caso do Intercept, né, com a Vaza Jato, que acho que todos vocês estão familiarizados, né? O maluco lá do hacker de Araraquara simplesmente procurou eles e disse, eu quero falar, né? Eu quero dizer alguma coisa. Então, imagina, muitas vezes nessas organizações, e jornalismo independente tem muito isso, tem muita história dessa, né? Como é que você se tornar uma referência do jornalismo independente faz com que as pessoas cheguem até você, deem pistas, colaborem com investigação, deem dicas, ajudem você a resolver um problema, ajudem você a ter acesso a um local que você não tem acesso normalmente, né? Então, veja, a gente não está falando simplesmente de um trabalho de comunicação tradicional. A gente está falando de um sistema de pesquisa, por exemplo, que você pode ter. Tá? Então, a estratégia de ouvir, eu acho, tem que sempre ser repetida e reforçada, né? Outro desafio, como a gente falou ontem, é furar os bloqueios, né? A gente tem o bloqueio do algoritmo, a gente tem os bloqueios cognitivos, tem muito público que se acostumou com um tipo de comunicação e cria uma resistência cognitiva, cultural ao tipo de comunicação que de repente a gente quer fazer. Justamente num cenário que funciona por bolhas, né? Essa ideia de furar o bloqueio se torna furar a bolha, né? E de repente entrar em grupos de autorreferentes, né? Grupos que gostam muito de falar sobre si mesmos, sobre os mesmos assuntos, e a gente conseguir chegar lá e interagir e participar, né? E até mudar o discurso, né? O jornalismo tradicional ele era muito influenciado pela teoria do agendamento, né? Tanto na ideia de que o jornal faz o agendamento, como o jornal acompanha o agendamento. Mas a teoria do agendamento, ela precisa ser muito revisada a partir da ideia das bolhas, né? Porque cada bolha tem o seu agenda setting, cada bolha tem o seu agendamento ali. Então, muitas vezes a gente está tentando comunicar com um público mais amplo e ignorando o fato de que você tem esses grupos específicos que têm dinâmicas específicas de agendamento de assunto. Então, furar o bloqueio desses grupos é muito importante. Vocês já devem ter visto algumas vezes aqueles grafos de análise de mídias sociais, né? Principalmente durante a eleição, a galera que estuda
debate em mídias sociais, debate público em mídias sociais fazia muito. Então você vê assim direitinho, por exemplo, durante a eleição, grupos de esquerda e grupos de direita que estavam discutindo temas, mas eles interagiam muito pouco entre si, né? Havia muito pouca conversa, muito poucos pontos de contato entre esses grupos, né? Então é bastante desafiador, assim, e a gente tem que montar essas estratégias também. Eu vou, me permitem, esse é um assunto muito importante para mim. Eu sempre falo de uma bolha que a gente sempre tem que bloquear do jornalismo, que é a bolha dos jovens, tá? A gente tem novas gerações, e não é de agora, tá? Mas a gente tem novas gerações que estão chegando no final da adolescência, início da fase adulta, com um mínimo interesse, um mínimo engajamento com jornalismo. Isso é uma ameaça à democracia. Tá? A gente precisa educar as pessoas para que elas queiram, que elas se interessem, que elas sigam. Então, e muitas vezes o jornalismo tem uma dificuldade de furar o bloqueio cognitivo da própria juventude, né? As pessoas vão lá e dizem, é chato, é desinteressante, não fala a linguagem deles, né? Então, eu sei que tem vários riscos nessa discussão que a gente tem que considerar, mas a gente precisa furar o bloqueio de consumo de mídia dessas pessoas, muitas vezes, né? Porque é quase uma missão que a gente teria que cumprir, né? Então, muitas vezes, escolher plataforma, adaptar a linguagem é uma maneira da gente fazer isso. Outra coisa é a necessidade da gente se diferenciar. Lembra que eu falei ontem de competição, né? Que a gente não gosta muito de usar esse termo, competição, mas a gente tem que pensar muito a competição, né? É, as pessoas elas vão começar a olhar para a tua organização, elas vão começar a entender não só o que a tua organização faz, mas elas têm que identificar algumas coisas que são características, uma espécie de personalidade, a gente chama de posicionamento, né, da organização. Quanto mais diferenciais uma organização tem, mais fácil é ela ser identificada, lembrada, valorizada. As pessoas vão sentir falta se ela desaparece, né? Então, a questão da identidade, de se identificar, de ter uma diferenciação, também é um desafio, e especialmente num momento que muitas vezes as pessoas percebem como tudo meio igual, né? E como a gente falou, esse excesso acaba criando uma confusão nos critérios que as pessoas têm para diferenciar, né? Então a gente tem que ainda mais ter essa clareza de posicionamento, tá? E por fim, eu acho que eu não preciso dizer isso, mas recursos escassos. Eu desconheço gente que trabalha com comunicação digital que trabalha com recursos abundantes, tá? Isso é coisa de mega corporação, tá? Mesmo empresas médias, mesmo organizações médias, muitas vezes estão trabalhando com menos recursos do que elas gostariam para trabalhar comunicação, e especialmente comunicação digital. No caso que a gente está falando de organizações de jornalismo independente, é provavelmente um cenário que a gente vai encontrar muito mais de recursos escassos, a gente não ter o dinheiro, a gente não ter a estrutura tecnológica, a gente não ter o equipamento, a gente não ter o conhecimento técnico, né? Então, muitas vezes a gente está trabalhando com o que a gente tem, e tudo bem, né? Então, quando eu falo e eu destaco muito recursos escassos, gente, eu tenho uma responsabilidade de professor, né? Os casos e números que eu tenho de alunos que entram para trabalhar com comunicação digital e são sobrecarregados. Eles entram em trabalhos absolutamente abusivos, porque nessa área de comunicação digital, a galera automaticamente entende que a pessoa que cuida da comunicação digital é um faz-tudo. E o cara começa a ser super utilizado, sobrecarregado, e aí começa a gerar muita demanda. Ah, tem que criar, então, um post por dia lá para o Instagram. Tipo, criar um post por dia como se fosse uma coisa que você faz em 5 minutos ali, né? 10 minutos ali. E muitas vezes, mas o post tem que ter qualidade, mas tem que ter conteúdo em vídeo, mas tem que ter uma coisa interessante. Então, assim, muitas vezes não dá conta. Então, o principal recurso escasso que a gente muitas vezes abusa é o recurso humano. Tá? Essa é uma área que tem muita relação tóxica de trabalho. E eu vou alertar vocês.
especialmente, por exemplo, em algumas organizações em que a gente trabalha muito na paixão, é que muitas vezes essa relação fica tóxica mais rápido, porque as pessoas elas montam situações abusivas sem muito reconhecer, sem muito identificar, né? Eu tenho essa experiência muito com ONGs, né? De alunos meus que trabalharam com ONGs e de repente entraram lá num trabalho voluntário, começaram a fazer trabalho de mídias sociais e daqui a pouco começou a crescer a demanda, porque começou a dar certo, e daqui a pouco as pessoas estavam numa espiral de serem exigidas, assim, na questão de produção de conteúdo, de gestão de mídia, que, que não dava conta, aí cai fora, aí fica frustrado, né? Então a gente tem que sempre estar monitorando um pouco, e eu acho que o plano é importante para isso, mas monitorando muito o volume de trabalho que a gente está propondo. Então, é isso, eu preciso ter um TikTok. A pergunta não deve só se o TikTok é interessante, se é uma plataforma interessante de usar, se vai agregar alguma coisa. Também tem que dizer, a gente dá conta, a gente tem alguém que vai fazer isso, quem vai ser? Qual é o tempo que ele vai dedicar para fazer isso, né? Então tem que ter essa clareza do recurso humano, porque esse é um recurso que normalmente também é escasso, tá? Alguns de vocês talvez se improvisem ali para cuidar das mídias sociais, isso começa a ser um segundo trabalho dentro do trabalho, e daqui a pouco vocês começam a não ter tempo para cuidar direito disso, aí sente aquela frustração de sobrecarregamento. Eu sempre recomendaria, claro, na medida do possível, tentar ter uma pessoa dedicada principalmente para mídias sociais, tá? Você tem uma organização que começa a ter um pouquinho de autonomia operacional, um pouquinho, e quer dar um passo mais legal, a primeira discussão tem que ser, a gente consegue ter um profissional, consegue ter alguém aqui que faz a gestão das nossas mídias sociais, que faz o trabalho de manutenção para que a gente possa se concentrar na nossa atividade principal, né? Então, evitar um pouco, sempre que puder, o improviso, porque as mídias digitais, elas facilmente, você dá a mão, elas cobram o braço, tá? Então, a gente fica meio com essa sensação de sobrecarregamento, tá? Que tipo de objetivo estratégico normalmente a gente está buscando? Claro que são inúmeros os objetivos estratégicos que uma organização pode buscar com um plano digital, tá? Mas eu vou dar só alguns exemplos que são mais comuns aí. E o primeiro deles é a construção do que a gente chama do funil de atenção ou funil de atração, tá? Que é meio que montar uma estratégia de captação de público, tá? Eu vou explicar isso hoje com um pouquinho mais de calma. Muitas vezes a gente tem um objetivo de fortalecimento de marca, né? A gente está começando a ser reconhecido, está começando a ter um trabalho legal, então a gente quer se diferenciar, a gente quer fortalecer a nossa marca, a gente quer usar esse fortalecimento para ganhar reputação social, né? Que isso vai ajudar a gente com outras estratégias futuras, tá? Então, o foco em fortalecimento de marca também é um objetivo comum. Marcar território, posicionamento também. Um parêntese aqui, né? A gente comentou ontem e eu acho que eu vou citar isso várias vezes. E hoje eu vou dar um exemplo que eu acho que pode ser até polêmico por conta disso, né? Mas o projeto de você, esse projeto que a gente está tendo hoje aqui, ele envolve muito organizações que têm uma territorialidade muito clara, não só no sentido literal do território, né? Mas tem uma questão temática e que muitas vezes pode ser um apelo, pode ser um elemento para você criar uma referência, né? Do seu, de quem é que pode ser referência para falar das coisas que estão acontecendo na sua cidade, no seu território. Quem é que são as pessoas referência para falar dos assuntos que interessam a tua organização? Eu me lembro no primeiro dia da apresentação, que muitas das organizações de vocês se apresentaram, e muitas organizações aí têm uma permeabilidade com assuntos como de sustentabilidade, questão indígena, quilombola, né? E vejam, muitas vezes tem alguém falando
por vocês, né? Tem outras organizações que estão conseguindo ter mais voz, porque elas têm mais repercussão e mais alcance. E aí você diz assim, pô, mas por que que nesse assunto as pessoas não vêm me procurar, elas não vêm falar, elas não vêm me buscar, me ler, muitas vezes porque as pessoas elas não conhecem ou não têm essa referência. Então, muitas vezes a gente faz uma estratégia de comunicação para justamente marcar esse território. Principalmente organizações que estão mais consolidadas, você vai ver isso. Eu gosto muito de usar o exemplo da Anistia Internacional, né? A Anistia Internacional tem um trabalho de comunicação digital muito bom, muito eficaz. E a Anistia Internacional, o negócio dela é ser referência em defesa dos direitos humanos, né? Eles têm que o tempo inteiro estar marcando esse território, né? Porque eles querem que quando alguém vá discutir direitos humanos, procure a Anistia Internacional, trate ela como uma referência nisso, né? Então, esse, tra esse trabalho de marcação de território é super importante porque é uma organização que tem uma temática muito especializada, né? Eles têm uma preocupação que é central, um eixo central que eles querem marcar como referência, né? Então, uma das estratégias, um dos objetivos estratégicos que a gente pode adotar. Um outro objetivo que a gente pode ter é o de interação, né? Interagir de maneira eficaz e eficiente. Isso é muito importante, principalmente se você tem uma organização que tem uma demanda de interação específica, que tem uma demanda de dar voz para, por exemplo, a comunidade, né? Então, você precisa que as pessoas se sintam confortáveis e interessadas em falar com você, em procurar você também, em se manifestar, em contribuir, né? Então, muitas vezes, dar espaço para essa interação acontecer, tornar ela viável, pode ser um objetivo de posicionamento, de presença digital. E, por fim, o engajamento e construção de comunidade, né? Eu vou muito argumentar também que para uma organização de jornalismo independente, a construção de comunidade é basicamente uma coisa que vocês têm que sempre ter no radar, né? Ter um público mais cativo que está ali ajudando, ampliando, repercutindo, né? Então, construção de comunidade é uma maneira de fazer isso. E, por fim, a sustentabilidade financeira, né? A gente sempre tem que ter uma estratégia que também está pensada em buscar apoiadores, em buscar parceiros, né? A sustentabilidade financeira, novamente, é um dos motivos, inclusive, é um tema, né, dessa formação que vocês estão passando, né? Vocês vão trabalhar várias formas de pensar essa sustentabilidade financeira das organizações. Então, a comunicação pode ajudar, né? Eu vou ter um modelo de sustentação financeira baseado em apoiadores, né? Pô, então eu posso ter toda uma estratégia digital de constantemente estar atraindo as pessoas para que elas se tornem apoiadores, para que elas se tornem colaboradoras, né? Eu tenho uma estratégia que é mais baseada em assinatura, beleza, então tem que fazer um trabalho mais de captação, muito análogo ao trabalho de venda mesmo, assim, né? Ó, vem assinar, assine o nosso material aqui, né? Enfim, tá? E para a gente dar uma organizada mais simples, eu vou pedir um, só uma pausa rapidinha, porque eu vou buscar um copo d'água. Meu copo d'água acabou e eu tô com a boca seca, tá? Mas é realmente um minutinho. Então, esse plano de presença digital que a gente vai estabelecer, então, ele vai ter alguns eixos fundamentais, né? O primeiro deles é a presença digital propriamente dita, né? Que a gente define como a forma como a organização aparece online. Não tem muito segredo, tá? Você vai ter uma estratégia de presença digital que ela é composta de vários pontos de contato. Então, montar um plano é basicamente você dizer onde eu vou estar, como a gente estava falando antes, e o que eu vou estar fazendo, né? É, de maneira geral, a presença digital ela vai organizar essa estratégia de canais, onde eu vou estar, e também ela vai organizar uma estratégia de marca ou de imagem, tá? Isso é um negócio que, à medida que você, de repente, tem um grau de profissionalização maior,
você vai identificar uma necessidade de uma consistência, por exemplo, na identidade visual, de você ter alguns padrões de conteúdo que você vai formando, né? Mas essa estratégia de imagem, em um nível mais sofisticado, pode envolver você ter, por exemplo, um manual de estilo, que não é só um manual visual, né? Uma maneira de escrever que é favorecida, uma maneira de se comunicar, de interagir com o público, que a gente chama um manual de voz de marca, né? Então, de maneira geral, você está agindo nesses dois sentidos. Onde eu vou estar, o que que eu vou estar fazendo e qual é a imagem que eu vou estar transmitindo, né? Qual é a consistência que eu vou estar construindo, tá? É, como eu falei antes, eu, na verdade, fiz esse exercício antes, né? Tentem imaginar todas as potencialidades de canais que a gente pode utilizar, todos os pontos de contato com os quais a gente pode interagir. E são potencialmente dezenas, né? A gente precisa estar em todos? Não necessariamente, tá? A gente geralmente vai ter um mapeamento de alguns, obviamente, canais de contato principais, né? Eu vou passar um pouquinho por eles para a gente esclarecer, mas de maneira geral, a gente tem seis campos principais, o que a gente chama de website, que basicamente é a página da sua empresa, é um canal de comunicação da sua organização. A gente pode ter alguns canais de conteúdo, alguns canais de mídias sociais, alguns canais de e-mail marketing, ou um canal de e-mail marketing, né? Alguns canais que a gente chama canais de encontrabilidade, e alguns canais de publicidade paga quando se aplica, tá? De maneira geral, você pode considerar toda e qualquer potencial interação do público com a tua marca um canal, um ponto de contato. Então, por exemplo, mídias sociais. A gente está considerando o perfil do Instagram da organização, esse é um ponto de contato, é um canal, mas, por exemplo, as pessoas falando sobre você, né? Se alguém está compartilhando uma página sua, um conteúdo seu para sua rede social, isso é um ponto de contato também, né? Então, muitas vezes, gente que nos seguidores, influenciadores que comentam o que a gente está fazendo, né? Tudo isso pode ser um ponto de contato e pode ser gerenciado também. A gente pode estimular que isso aconteça, pode tomar algumas estratégias para isso, tá? Então, essa trama, né, que vai formar o nosso ecossistema online, né, vamos dizer assim, é a base, o esqueleto da presença digital, tá? Quando a gente vai, então, montar e escolher essas plataformas, a gente tem que pensar em três aspectos fundamentais. O alcance, né? Quanto mais plataformas... Vejam, isso é importante, tá? Meio que enfatizar e fácil de entender. O alcance é a minha capacidade de atingir mais pessoas. Então, em teoria, né, quanto mais plataformas eu uso, maior o meu potencial de atingir um maior número de pessoas, tá? E também isso vai envolver uma decisão que vai dizer, de repente, eu vou escolher as plataformas também com base na quantidade de potenciais públicos que eu tenho usando X, Y plataforma, né? Então, é por isso que, por exemplo, eu costumo dizer que o Instagram, ele é uma mídia social meio que difícil de escapar. Não é porque o Instagram é a melhor plataforma, é a mais legal, é a que tem os recursos mais interessantes. Especialmente para quem trabalha com jornalismo, eu acho que o Instagram não é uma mídia social ótima, né? Mas muitas vezes a gente não consegue escapar do Instagram porque está todo mundo lá. Porque a quantidade de usuário que o Instagram tem é muito alta. Então você não pode se dar o luxo de ignorar, né? Enquanto que, de repente, o antigo Twitter, que era uma plataforma que ela era muito interessante de um ponto de vista jornalístico, ela não tem tanta potencial de alcance assim, porque ela não tem tanto usuário, né? Ela tinha bastante usuário, obviamente, mas não tanto quanto o Instagram, né? Então, o alcance vai estar sempre, a estratégia de presença digital vai estar sempre envolvendo essa necessidade de atração de novos públicos a partir do que cada plataforma pode trazer, né? O segundo aspecto é justamente o tipo de interação, tá? Oi, pode falar, Cássio.
Se quiser pegar a voz. Ah, tá. Mas se quiser, pode comentar no chat que a gente fala. É interessante tu compartilhar aí. Se quiser no chat expressar, porque é interessante que a gente pode debater. Mas aí o segundo aspecto são as interações. As interações são justamente as possibilidades que a gente tem de contato direto com o público, de participação do público. Então, novamente, algumas plataformas elas favorecem uma interação mais direta, mais ampla, mais dinâmica, outras uma relação um pouco mais desigual, né? Então, para dar um exemplo diferente, assim, o YouTube. O YouTube é uma plataforma que a participação do usuário ela vai ter os seus problemas ali, né? Nem todo, a maior parte do público do usuário é um público silencioso, tá? Uh, Novamente, tem gente que faz comentário, tem gente que em lives lá faz superchat, tudo, mas a grandíssima maioria das pessoas que consomem conteúdo no YouTube jamais se manifesta, né? Então, muitas vezes, quando eu quero usar uma plataforma que tem um pouquinho mais de interação, eu vou ter que escolher um pouquinho a partir dessas características, tá? Novamente, falando um pouco do Twitter, né? O antigo Twitter, ele é muito forte de interações, ele teve os seus momentos, né, altos e baixos. A gente está falando de um Twitter aí que tem mais de 10 anos, né, tinha mais de 10 anos, mas, de maneira geral, por essa história toda dele, ele foi uma plataforma que sempre favoreceu um pouco mais a conversa, o diálogo, né? Então, durante muito tempo, o Twitter foi aquela plataforma em que você foi lá conversar com as pessoas que estavam falando coisas interessantes e tudo. Muitas vezes, por exemplo, os próprios influenciadores, por exemplo, do Twitter eram influenciadores que trabalhavam muito essa ideia de diálogo, né? Enquanto que no Instagram a comunicação é mais num sentido só. A pessoa publica, um monte de gente comenta, mas o influenciador raramente está interagindo diretamente nos comentários, a não ser que ele seja muito pequeno, né? Porque não dá, porque não é viável, é uma quantidade muito grande de interações ali, né? Então, é interessante, por exemplo, que essa crise do Twitter aí, autoprovocada, né, pelo Elon Musk, ela fez aparecer alternativas ao Twitter e tem uma mídia social emergente lá, que é uma das promessas de substituição do Twitter, que é o Blue Sky, né? E o Blue Sky, como ele tem pouca gente, ele parece o Twitter no início. Então, é uma mídia que as pessoas vão lá, encontram atores famosos de Hollywood, falam com eles e o ator responde. Porque tem tão pouca interação ainda que dá para administrar, né? Eles conseguem. Mas isso, à medida que vai aumentar o número de usuários, a tendência é que reduz um pouco, né? Então, muitas vezes, essas plataformas de interação, elas vão atender melhor uma necessidade de interação que a gente tem. E, por fim, o fundamento da consistência, tá? A consistência é você manter uma sinergia nesses diferentes pontos de contato, que a pessoa lhe reconheça, né? Ela lhe conhece através do Instagram, quando ela encontra a sua plataforma no TikTok, você dá alguns sinais, algumas marcações, que as pessoas reconhecem, elas já identificam que é você. Então, é aquela coisa que eu falei da voz, né? Da personalidade da organização, que é a mesma nas diferentes interações, nas diferentes plataformas, e com o passar do tempo ela continua relativamente constante. Um problema que muitas vezes a gente tem em comunicações que não fazem o plano de comunicação, plano de marketing, é uma comunicação mais caótica, mais desorganizada. E isso vai fazer com que, vez ou outra, a organização pareça que ela está sendo escrita por várias cabeças, e provavelmente está, mas isso gera um pouquinho de confusão, tá? Estabelecer alguns padrões de linguagem, estabelecer uma identidade visual, geralmente são as maneiras mais claras, mais fáceis da gente ganhar consistência, tá? A organização sempre deve escolher quais plataformas usar, como usar, e também deve estabelecer papéis claros dentro da estratégia. Vou só voltar um pouquinho para aqueles campos de presença digital que eu sugeri naquele mapa lá. O principal desses pontos de contato que a gente geralmente recomenda que se tenha é o website, tá? Muitos de vocês talvez já tenham, alguns também não, né? Talvez não, porque tem muitas organizações, especialmente aquela coisa que a gente falou do recurso escasso no início,
que nascem em plataformas sociais, que nascem em redes sociais, e durante muito tempo vão permanecer ali, né? Por uma questão de custo mesmo, é mais fácil de manter, né? Tem várias organizações, inclusive, que vão nascer em canais como o YouTube, por exemplo, produzindo conteúdo jornalístico no YouTube, e ficam lá. Tem outras que nascem no formato de podcast, ficam lá, e não necessariamente vão ter uma página, podem demorar um pouco para ter um website próprio, tá? Ainda assim, eu sempre gosto de recomendar, assim, como ponto de partida de presença digital, ter um website próprio, um website da organização, publicado na web através de um servidor próprio, com o próprio design, arquitetura de informação própria, tá? Por que que eu digo isso? Porque, frequentemente, se a gente está dependendo de plataformas proprietárias, como essas mídias sociais, você está submetido às regras delas. Se as regras mudam, você pode ser pego com as calças na mão, né? Ter um website próprio é uma maneira, primeiro, mesmo que ele não seja o seu principal canal, o que tem mais tráfego, o que tem mais visualização, né? Mas ele é uma maneira de você garantir uma certa autonomia, né? Uma certa independência, autonomia, de você se adaptar a um cenário novo com mais facilidade, tá? Ele serve como uma espécie de âncora que dá estabilidade para a comunicação. Como muitas vezes a gente está falando de organizações de caráter jornalístico, ainda mais importante, né? Que é ali que você está até mantendo uma questão de propriedade intelectual do que está sendo produzida, de controle do tráfego, de monitoramento da notícia, da repercussão que dá, do acesso que as pessoas têm, né? Então, não tem nem o que questionar. Eu acho que, na medida do possível, a gente ter um website próprio e ter ele como uma referência, uma âncora para a qual a gente direciona as pessoas, ainda é muito importante, né? Eu vejo muitas vezes organizações pequenas, principalmente na área comercial, que abdicaram de ter varejo, né? Clientes de varejo que os trabalham na universidade com os alunos, que abdicam de ter página própria, né? Porque parece que página na web é uma coisa datada, as pessoas falam como se fosse uma coisa meio datada. Não é, sabe? Novamente, você perde uma autonomia que eu acho complicada, né? Cássio falou ali, acredito muito que você precisa identificar onde está o seu público e o Instagram. A partir dessa nova forma de comunicação, permitiu essa forma de comunicar e informar. Grandes corporações de mídia, percebendo, passou a ser uma alternativa de informação, interação, conexão com o seu público. Mas tem suas expertises e insights que são necessários para atingir e comunicar bem. Percebo muito, prof, que a comunicação está mais humanizada. A técnica do storytelling tem sido muito usada, mas cada mídia, coletivo, tem suas intenções e objetivos para atingir um público. Assim, eu concordo com o que você está falando, sabe? Talvez eu não tenho certeza de qual é o ponto de discordância a partir disso, mas acredito que é com a questão do Instagram, né? O que eu só te chamo a atenção do Instagram é que muito do que você está falando era muito mais forte num outro Instagram, um Instagram que a gente se acostumou a usar há uns 4 ou 5 anos atrás, tá? O Instagram, ele vem aos poucos privilegiando um tipo de conteúdo promovido com o passar do tempo. Não é que desaparece o conteúdo orgânico, e muito do que a gente fala, por exemplo, e eu tenho trabalhado nisso há muito tempo, tá? Eu vi quando se começou a falar, por exemplo, de storytelling. Eu testemunhei, assim, as primeiras pessoas que começaram a falar de storytelling, vamos usar mais narrativa, tudo. E eu acho isso maravilhoso. Isso foi uma promessa muito legal de a gente, inclusive, qualificar conteúdo, né? Só que o que eu acho que é justamente isso. Muitas vezes o storytelling não é uma tarefa fácil. É como você falou, é uma expertise, tá? Então, saber contar histórias, ter boas histórias para contar, não é uma coisa que todo mundo domina. E especialmente tem uma galera que gosta de atalho, né? Então, ao invés de se preocupar em aprender a criar história, gosta da solução de poder pagar para que a sua história não tão interessante tenha destaque. E essa lógica
do promovido, né? Uh, eu sinto, de certa maneira, especialmente nessas plataformas estabilizadas, como é o caso do Instagram, que ainda você tem recursos para contornar, para usar o conteúdo orgânico, e trabalhar essa lógica mais humanizada. Eu reforço, eu não discordo de nada do que você está dizendo, porque eu acho que a comunicação realmente humanizada e ainda mais nos cenários que vocês estão inseridos, né? Que esse é o caminho que eu acho que vocês têm que ativamente perseguir, né? De uma interação uma comunicação mais humanizada que significa uma interação, né? Mais forte com o público também. Mas eu reforço que esse é um cenário que reduziu, que teve um achatamento, tá? O espaço para esse tipo de prática tem se reduzido, não porque o Instagram é contra, não porque o Instagram limita, né? Mas porque o Instagram ele acaba dando mais espaço para coisas que são compradas com o dinheiro, né? Tanto em termos de qualidade de conteúdo, como em termos da maneira como ele manipula o algoritmo para conteúdo promovido. Não sei se fez sentido o que eu falei, assim, se casou com o que tu está falando, sabe? Um problema que a gente tem aqui quando a gente fala com esse tempo limitado é que a gente faz umas generalizações também, tá, Cássio? Então, por exemplo, tudo que eu estou falando do Instagram, a gente fala de maneira geral, né? É como eu estou falando do Twitter, né? O Twitter é difícil para mim dizer o que o Twitter é, porque a gente tem, não só por conta da crise que está vivendo, mas, como eu falei, são mais de uma década de Twitter em que o Twitter foi muita coisa. O Twitter foi do céu ao inferno umas 2 vezes na história dele. Quando pegou a virada lá de 2008 para 2010, por ali, o Twitter era uma das principais mídias sociais com o maior número de usuários. Aí você pula para metade ali, 2015, 2016, parecia que ninguém estava usando o Twitter. Parecia que o Twitter estava morrendo, né? Ninguém mais prestava atenção. Aí teve um boom do Twitter pós 2018 de novo, que ele volta a ter relevância, volta a atrair novos usuários, tem uma nova onda de ida para o Twitter. E agora acontece isso que está acontecendo, que normalmente tem uma sensação de esvaziamento, né? É, é difícil dizer, não é só a quantidade de usuários, é o tipo de interação, o tipo de conteúdo, o tipo de dinâmica social que elas vão criando. Muda muito, né? Muda bastante. Então, enfim, e até por conta dessas mudanças, que eu acho que a coisa do website tem que ser destacada, né? O website é o que você tem mais controle, é a sua casa, é o que você tem e que você tem que sempre tentar ativamente incrementar, mesmo que seja a ladeira acima, tá? O segundo campo de presença digital geralmente está justamente nas mídias digitais, desculpe, nas mídias sociais, né? Mídias sociais são essas plataformas, para ser muito específico, mesmo que eu esteja me repetindo, tá? A gente chama mídias sociais plataformas proprietárias, ou seja, uma empresa controla essa plataforma, essa empresa pode ser mais legal, menos legal, não importa, né? Na mídia social, você está submetido às regras daquela mídia social, tá? E as regras de conteúdo, as regras de privacidade, as regras de algoritmo, as regras de interface, tá? Mas, enfim, mas a característica principal das mídias sociais é que elas são sociais, né? Elas trabalham num formato de rede e que a lógica delas é de interação. Muitas vezes a gente está lá não só, então, para interagir com o público, mas para fazer o que a gente chama da escuta social, a gente vai falar um pouco sobre isso amanhã. Escuta social é justamente uma escutativa que a gente faz, um acompanhamento da conversa, ouvir o que as pessoas estão falando, não só para a gente, mas sobre a gente, sobre os temas que nos são caros, né, monitoramento. Então, mídias sociais têm uma série de usos que a gente pode fazer das mídias sociais dentro de uma estratégia de comunicação. Também são caracterizadas pela sua participação ativa e formação de comunidade, como a gente falou. Isso é um bom exemplo até para falar um pouco dessa mudança, não aí no caso do Instagram, que a gente está falando, mas, por exemplo, se a gente pega o exemplo do Facebook, que acho que ontem, eu não me lembro quem mencionou aí, que experimentou essa questão com o Facebook, né? Quando você foi para o Facebook inicialmente, a corrida do Facebook era ganhe seguidores. Então, você ativamente fazia campanha para aumentar o número de seguidores,
siga a nossa página, recomende que siga a nossa página. Tinha empresa que fazia sorteio para quem seguisse a página, então você fazia um esforço enorme para aumentar o número de seguidores. Foi o Valmir, né, que falou ontem disso, né? Então, porque vejam como é que o Facebook se apresentou no início, né? Ele disse, a gente é uma plataforma de comunidade, de conteúdo orgânico, então, para que o seu conteúdo orgânico chegue nas pessoas, elas têm que lhe seguir, porque elas seguiam a página no Facebook, era como assinar o que a gente chamava feed, né? Você sinalizava para a mídia social que você queria receber os conteúdos publicados por aquela página. Só que, ali por 2012, o Facebook muda a regra. E diz, não, 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 seguir não é tão importante. Seguir um conteúdo, uma página não necessariamente garante que você vai receber o conteúdo dela, né? Porque o excesso vai fazer o algoritmo operar, né? E um monte de gente que migrou para o Facebook quebrou a cara. Na época, eu estava fazendo uma pesquisa justamente sobre esse fenômeno emergente dos influenciadores digitais, né? E a primeira geração de influenciadores digitais, ela aparece principalmente em blogs, podcasts, né? Que são plataformas próprias, né? Eles tinham os canais de comunicação deles. E aí, quando aparecem essas plataformas, especialmente no início, o YouTube, o Twitter e o Facebook, eles fazem um trabalho ativo de atração desses influenciadores. Olha, traga o seu conteúdo para cá. Alguns influenciadores abandonam os seus canais próprios para criar canal nas mídias sociais. E aí, quando as regras mudam, eles acabam meio que desaparecendo, né? Ou tendo uma dificuldade para se reposicionar. O YouTube, eu acho que a gente comentou isso ontem, né? O YouTube fez um movimento parecido. O YouTube se expandiu, um monte de gente, tem um monte de gente que passou a criar conteúdo para o YouTube, que migrou para o YouTube, inclusive vindo de mídias tradicionais. E recentemente o YouTube mudou as regras de algoritmo dele lá, e o conteúdo está menos orgânico, a circulação está menos orgânica, né? Então tem muito produtor de conteúdo que se sente meio traído, né? Tipo, eu fui para lá, montei uma estrutura e eles mudaram, né? Cássio falou, podemos iniciar um website profissional ou devido ao pouco custo, podemos usar essas plataformas como o Wix. Qual é melhor, o Wix ou o WordPress? É uma pergunta meio difícil, porque é caso a caso. Vai depender mais. Eu diria que vai depender mais da tua disposição de aprender a usar a plataforma. O Wix ele tem uma vantagem maravilhosa, né? Que ele é muito fácil de usar. E ele permite que você faça muita coisa, né? Como a gente está falando de jornalismo independente, na maior parte do caso de vocês, aí essa ideia da independência é super importante. Eu tenho receio com o Wix, tá? O Wix ele é uma plataforma proprietária. Então, ele te dá essa ilusão de que está criando uma página própria, mas não é exatamente uma página própria, tá? Então, para alguns casos em que a lógica, a palavra independência é mais sensível, você tem que entender que o Wix ele tem um grande controle sobre o que você pode ou não fazer na sua página, tá? E não, o Wix tem regrinhas, ele tem lá os termos e compromissos dele, tá? Então, nesse sentido, o Wix não é muito diferente de você ter uma página própria no Facebook, no Instagram, tá entendendo? Embora, reforço, o Wix pode ser um bom ponto de partida, pode ser um bom começo, né? O WordPress eu simpatizo um pouco mais, porque o WordPress é uma organização, né? Uma fundação. Então, ele vai te dar menos recursos, ele é um pouco mais difícil de usar, mas, de um ponto de vista, se você está disposto a gastar um pouquinho mais de energia, eu tendo a achar o WordPress uma ferramenta um pouco mais... Essa sensação de casa própria, eu acho que ela é um pouco mais de independência também, ela pode ser um pouco melhor no WordPress, vamos dizer assim. Mas também o próprio WordPress, ele tem duas formas, né? Você tem o serviço de hospedagem do WordPress, que você vai lá, cria uma página no WordPress, mas também não é tão difícil assim você baixar o aplicativo do WordPress e manter o seu servidor, a sua página num servidor que você contrata, registra lá o domínio e também criar sua página usando essa ferramenta do WordPress. Isso
tende a te dar um pouquinho até de autonomia a mais, tá? Mas eu reforço, não tentar dar um passo maior que a perna, tá? Se você não sente segurança para criar uma página, para manter essa página, tudo, é melhor você usar uma solução mais acessível mesmo, tá? E o Wix tem essa vantagem. O Wix é uma vantagem muito grande de facilidade, né? Muitas vezes as pessoas recorrem para o Wix como uma facilidade. E ele tende a ser mais estável, porque o Wix é publicação de página. Não, embora o Wix tenha um controle ali, ele não tem o controle do algoritmo, não existe o algoritmo no Wix, né? Então você tem essa autonomia para criar uma landing page, o que a gente chama, por exemplo, uma página para a qual você vai direcionar o seu público. Então o Wix te permite criar essa página com uma certa facilidade, tá? Mas reforço, eu faria uma pesquisa, dependendo das condições da tua organização, das competências das pessoas que tem na equipe, para ver se alguém topa aprender tudo. Eu acho que o WordPress é um caminho que eu recomendaria com mais tranquilidade, tá? Do que o Wix. Eu tenho minhas... Eu não sou muito familiarizado também, mas eu tendo a dizer, o Wix é uma empresa que controla, que ela tem os termos e condições dela lá, e você está, de certa maneira, dentro das regras deles, tá? Também a gente usa as plataformas de conteúdo. Plataformas de conteúdo podem ser mídias sociais, mas a gente tem outras formas de conteúdo que a gente pode gerar. Ou seja, são conteúdos audiovisuais ou textuais que a gente distribui através de website, plataformas de mídias sociais, e-mail, né? E em formatos diversos, como vídeos, podcasts, manuais, blogs. Eu tenho visto algumas organizações jornalísticas que têm estratégias distintas com conteúdo. Por exemplo, novamente, você tem lá uma organização que ela tem uma proposta de fazer jornalismo numa página de web, aí de repente ela resolve fazer um podcast, né? Pode-se chamar isso de uma estratégia de conteúdo, né? O podcast, ele pode ser uma maneira de atrair novos públicos, de aumentar o alcance, de dar uma outra perspectiva para o formato de informação que você considera ainda o seu formato principal, e assim por diante, né? Então, diversificar em formato de conteúdo é um negócio que te permite dar essa variação até de perfis de público que você pode atingir, de funções e assim por diante. O e-mail marketing, que é outra coisa que parece meio datada, mas que eu fortemente também recomendaria que vocês adquirissem o hábito. O e-mail marketing, no tipo de organização que a maioria de vocês tem, pode ser uma forma de manter um contato constante, né? De mandar literalmente uma newsletter, né? Uma, um e-mail periódico que você manda, com atualizações, com comentários, mesmo que talvez não seja a coisa mais lida, mas é que mantém esse vínculo, né? E e-mail marketing é uma forma importante de você manter um vínculo, de chamar atenção. Ele pode ser um, um bom canal, que se você mantém ele ativo, você utiliza ele para fazer campanha de apoiadores, de financiamento coletivo, né? Se vocês querem ver um exemplo, não sei se é um exemplo exatamente bom, mas é um exemplo consistente, né? De uma empresa, de organismo, desculpa, de uma instituição de jornalismo independente que faz muito o trabalho com newsletter é o próprio Intercept, né? O Intercept, ele tenta bastante manter a relação com a comunidade através de e-mail, né? É até uma maneira, novamente, das lógicas de independência lá que o Intercept tem, né? Das preocupações que ele tem, mas eles mandam periodicamente para quem... Você pode assinar as newsletters do Intercept e receber periodicamente lá. Porque, pensem comigo, né? A lógica, né? Nem sempre as pessoas vão ir lá na página do Intercept e ler as notícias do Intercept, né? O Intercept não funciona muito como um portal que você periodicamente tem o hábito de ir lá e conferir. Estou dizendo o público médio, né? Então, o e-mail é uma maneira de você fazer essa chamada periódica, para que as pessoas vão lá e vão conferir, para você dar um destaque para algumas reportagens
que tem um pouquinho mais de apelo e assim por diante, tá? Então, eu diria até que o Intercept, ele acaba usando o e-mail de maneira mais forte do que ele usa algumas mídias sociais, por exemplo, tá? Enfim. E hoje em dia a gente tem várias ferramentas de automação para que você consiga mandar e-mail, formar database e assim por diante, tá? Tornar esse trabalho um pouco menos exigente, volumoso, né? A publicidade paga, né? Então, embora também não é um caso muito frequente, mas é, é uma forma de presença digital também, você fazer promoção, impulsionamento de conteúdo, ou publicidade paga tradicional, né? Banner, publicidade que a gente chama de publicidade intrusiva, né? Enfim, isso é uma coisa que depende, aí sim, de recurso financeiro, né? Porque a gente está falando de presença comprada, né? Que você compra a presença, impulsiona, aparece meio de maneira forçada, tá? É super importante, principalmente quando você tem essas campanhas, né? Você vai fazer uma campanha de captação, campanha de busca de apoiadores. Quando você faz também, você tem algum produto novo que as pessoas não conhecem, precisa ser apresentado, então muitas vezes você tem a possibilidade de impulsionar, pode ajudar a crescer um pouco mais rápido, viabilizar e dar sustentabilidade um pouco mais rápido, né? Especialmente quando a gente tem essas dificuldades com o conteúdo orgânico. O conteúdo orgânico ele funciona quando você tem seguidores, quando você tem comunidade formada, né? Se você está começando do zero, vai demorar para você ter esse agrupamento em torno da organização. Então, pode ser um trabalho um pouco mais rápido você impulsionar. Mixed feelings, eu diria, eu tenho uns sentimentos meio contraditórios em relação a busca muito rápida por impulsionamento, tá? É, especialmente quando a gente está falando, novamente, de organizações que estão trabalhando com nichos, com segmentos muito específicos, né? Então, esse impulsionamento, você vai receber o tempo inteiro o apelo para esse impulsionamento, mas é um recurso, e cada vez mais, como acho que o Valmir falou ontem, cada vez mais também mais caro. Tinha uma época que esse impulsionamento nem era uma coisa tão custosa, e hoje está ficando mais, né? Eles estão disputando mais a atenção, então começa a ficar mais caro, tá? E, por fim, as ferramentas que a gente chama de ferramentas de encontrabilidade, né? A gente deve falar um pouquinho mais sobre elas amanhã, se der tempo, mas a gente entendeu fazer não só um monitoramento, mas organizar o nosso conteúdo tentando estar presente em ferramentas que o público usa para fazer buscas, né? Então, a encontrabilidade, você vai ver muito um termo que se usa no marketing, que é o SEO, né? O SEO, que é o Search Engine Optimization, né? Otimização para mecanismo de busca. Então, como é que você faz isso? Primeiro, é interessante que você esteja constantemente monitorando. O Google tem ferramentas, Google Analytics, lá, mas que permitem para você ver um pouco as buscas que as pessoas estão fazendo, e você está sempre meio que monitorando o quanto do tráfego, principalmente se você tem um site próprio, e você consegue colocar o dispositivo do Google Analytics lá para fazer esse monitoramento do tráfego, né? Você consegue identificar da onde as pessoas estão vindo. Uma pessoa que chega no meu site, da onde ela está vindo? Se ela está vindo no mecanismo de busca, o que ela estava buscando, né? E a gente tentar sempre otimizar isso, porque aí vai para aquilo que eu estava falando do ser encontrável na hora certa, no momento certo. É quando a pessoa sente a necessidade da informação que ela geralmente vai fazer a busca. E aí é legal que a gente esteja ali, que a gente apareça, né? Especialmente para uma pessoa que não nos conhece, que a gente esteja ali e encontre essa oportunidade para se apresentar, né? Especialmente, como eu falei, hoje é um interesse muito grande por organizações que estejam falando em loco de coisas que estão acontecendo, especialmente nessa área de vazio, de deserto de notícias, áreas de difícil acesso, né? Então, muitas vezes, vocês vão encontrar muitas oportunidades para serem encontrados por pessoas de outros lugares que estão querendo saber o que está acontecendo onde vocês estão, ou na área
de interesse de conteúdo de vocês, né? Então, você referenciar, então geralmente você vai trabalhar o seu site com indexadores, né? Você vai escolher as palavras que você vai usar, as hashtags que você vai incluir, os indexadores que você vai colocar no código do texto, a maneira como você constrói a chamada também, né? Determinados temas que você dá destaque. Isso geralmente pode melhorar o seu desempenho num mecanismo de busca e tornar você mais encontrável, tá? Então, e claro, você pode também, da mesma maneira que a publicidade paga em outras plataformas, o Google, o Bing, eles permitem que você patrocine um link, né? Também é outra coisa que eu acho que não é o foco da gente, assim, mas você tem uma possibilidade de conseguir impulsionar o seu website em determinadas buscas, né? Então, pode ser um canal, tá? É, 15 minutos para a gente terminar. Eu vou encaminhar só mais um outro aspecto da presença digital aí que a gente tem que trabalhar, tem que discutir. Se não der tempo para a gente terminar hoje, a gente continua amanhã. Mas é o que a gente chama de funil de atração. Então, o primeiro passo é você meio que montar esse kit de mídias, né? Dizer quais mídias você vai utilizar e o que você vai fazer em cada uma delas. Mas uma maneira de dar um sentido mais prático, justamente para essa questão de o que eu vou fazer em cada uma delas, com quem que eu vou interagir, é você montar uma estratégia de funil de atração. Que é a lógica do funil de atração, tá? Eu voltei um pouco aqui. O funil de atração primeiro você identificar duas formas pelas quais as pessoas chegam nos teus canais, né? Ou elas vão chegar por iniciativa própria, o contato parte de uma iniciativa do público, então, por exemplo, a busca é um exemplo disso, né? O público vem até você, ou em alguns casos você vai atrás do público, né? Você chega até ele. Então você faz um trabalho ativo de empurrar os seus canais para esse público, né? Empurrar não no sentido negativo, tá? Você faz o seu público chegar até ele, pede divulgação, pede para as pessoas compartilharem, faz alguma coisa assim. Então a gente tem, a gente chama essas duas formas de atração de pessoas de inbound e outbound, tá? Uma comunicação que vai para fora, uma comunicação que vem, tá? De maneira geral, e isso vai um pouco muito em sinergia com o que o Cássio estava falando, as mídias digitais, elas favorecem muito um conteúdo, quando a gente fala conteúdo orgânico, né, elas favorecem muito um conteúdo que ele funciona como imã, né? Ele é um conteúdo que é publicado e atrai as pessoas, né? Então, isso é o que a gente chama do inbound. Nossa analogia com o imã é muito importante, né? Você tem um certo magnetismo, você trabalha o seu conteúdo para que ele tenha um apelo e as pessoas venham até você. Se você parte desse princípio, e tenta fazer uma sinergia entre os conteúdos, é interessante que você enxergue que o seu público ele tem uma trajetória, né? Ele não simplesmente está solto por aí e é atraído por um conteúdo. Geralmente tem uma jornada que ele faz para chegar até o conteúdo e eventualmente se engajar com você, com a sua organização, ter um interesse mais próximo de fazer parte de uma comunidade e se tornar um defensor que vai divulgar, que vai compartilhar e que vai atrair novos públicos. Então, a gente consegue identificar como se fossem etapas. A gente chama etapas de conversão, né? Eu pego uma pessoa que não me conhece, converto ela numa pessoa que me conhece, depois converto ela numa pessoa que consome regularmente o meu conteúdo, depois converto ela num apoiador e depois converto ela num divulgador, uma pessoa que vai trabalhar para divulgar a minha organização, a minha marca, né? Então, essa jornada a gente muitas vezes organiza na forma de um funil de atração, porque a ideia de funil, ela parte bastante disso, né? Da ideia de que você vai gradativamente atraindo um público que é mais interessado, que tem mais potencial de retorno, mas ao mesmo tempo, a cada etapa desse funil, você está atraindo menos gente, né? Então, se você pegar o tráfego de um site de notícias, por exemplo, grande parte do público que parte desse site são pessoas que vêm eventualmente, ou vêm uma vez na vida e nunca mais, né? São públicos que estão, o que a gente chama do topo do funil, né?
são públicos que vieram para ali por um motivo ou por outro, mas que não tem uma relação forte. E esse público, não adianta você ficar tentando catar esse público, atrair, porque tem N motivos pelo qual ele não se engaja, a relação que ele tem é esporádica e superficial, né? Mas, de repente, você encontra um público que tem um interesse mais forte, e é um público que tem um potencial mais para virar um apoiador. Então, você concentra mais energia nos esforços de conversão nesse público, né? Você identifica. Então, por exemplo, uma pessoa que responde um formulário, entra na sua database e assina uma newsletter, né? Poxa, essa pessoa ela está manifestando para você o que a gente chama do lead, né? Está manifestando para você um interesse, está manifestando para você uma disposição para interagir num nível mais aprofundado. Então, você pode gastar mais energia atendendo essa pessoa. E vocês podem ver, por exemplo, que várias organizações que têm modelos de sustentabilidade por apoiadores vão criar algum tipo de privilégio para o apoiador. Então, assim, isso a gente vê muito em podcast. Acho que vocês todos vão reconhecer isso em alguns podcasts. Então, o podcast, ele permite que alguns apoiadores participem de uma comunidade específica que sugere temas, ou eles periodicamente convidam apoiadores para participar do podcast. É, esse tipo de privilégio, né, que é custoso, que você vai ter que fazer o gerenciamento da comunidade, atender essas pessoas, você só faz com um público que realmente tem maior engajamento. Então, por isso essa ideia do funil, né? Você vai selecionando aos poucos as pessoas que você vai ter esse cuidado um pouco maior, tá? A ideia de funil tem várias abordagens de funil, tá? Vocês vão encontrar muito se vocês procurarem funil de vendas, porque essa é uma teoria, obviamente, originada da maneira como a gente começou a fazer marketing digital com varejo, né? Mas se aplica às mais diversas organizações. A gente usa funil de venda para tudo, tá? Por isso que eu estou chamando para vocês de um funil de atração. É uma prática que vocês constantemente vão ter que fazer de marketing digital é de atração de público, né? Atração e retenção de público, né? Então, você organizar essa estratégia no formato de funil. Então, por um lado, eu tenho que estar agindo lá para atração de novos públicos. Essa atração de novos públicos, ela a gente geralmente vai dar num processo de apresentação, de fazer a tua plataforma, a tua marca chegar num público que desconhece, né, de divulgação mesmo, tá? E aí algumas dessas pessoas para as quais você está fazendo essa divulgação vão responder. Dessas que respondem, você começa a ter alguma estratégia de fazer elas identificarem que a tua organização representa o que elas pensam, reforçar os pontos em comum. E essas pessoas elas vão começar a vir com uma certa frequência. Elas vão ser frequentadoras dos teus pontos de contato. E elas vão começar a se manifestar, elas vão fazer comentário, elas vão compartilhar, elas vão responder um formulário para assinar uma newsletter, e aí você vai segurando, você vai transformando essas pessoas em comunidade. E essa comunidade é da onde você vai tirar os seus defensores, os seus embaixadores, gente que vai falar sobre o que você faz para os seus amigos, para os seus familiares, gente que vai linkar os seus conteúdos nas suas próprias redes sociais, né? Gente que vai se dispor a participar de eventos que você faça. Esse tipo de sinergia do funil de vendas vai permitir que vocês utilizem os recursos de maneira muito mais eficiente, especialmente a questão da eficiência, tá? A eficiência vai permitir com que o recurso escasso se valorize e você consiga direcionar bastante. Amanhã, eu espero que, como a gente vai lidar um pouco com tática, eu consiga dar uns exemplos um pouco mais tangíveis para vocês de como um funil de vendas funciona, tá? Mas, essencialmente, o importante, de maneira geral, é que vocês entendam, primeiro, justamente até tendo um ponto de vista daquele cenário de acesso que a gente falou, como é que o funil de vendas ele te permite ter é, comunicações muito oportunas também, com interações muito oportunas com o público, tá? E, por fim, eu vou deixar para falar de imagem de marca amanhã. Eu estou um pouco preocupado com o tempo aqui. A gente já está com 10 minutos para as 8, e antes da gente começar a falar de tática, eu introduzo um pouquinho da questão de imagem de marca, que é uma coisa simples de resolver, é um tópico meio rápido, e que a gente consegue resolver rapidinho antes de falar propriamente da tática. E é bastante aplicado também a imagem. Amanhã a gente começa a aplicar mais. Então, chegando no final, a gente
eu não sei se tem mais alguma dúvida ou comentário que pode ser feito, alguma coisa que vocês queiram contribuir aí. Como eu falei, a gente começa a falar e vai emendando, 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 aí quando vê, deu 2 horas aí e já acaba, né? E aí, Valmir, tá um pouquinho mais otimista? Sim, sim. Eu queria, eu não sei se dá tempo de você comentar. Você falou muito no Instagram, apesar de dizer que o Instagram não é uma plataforma ideal para o jornalismo, não é adequada, mas que a gente É, precisa dela. Só que você não falou no Facebook. Eu tenho tido umas discussões aqui com o nosso TI, que é um cara que também ele trabalhou o nosso CEO, né, nas redes. O nosso CEO é muito bom, o Amazonas Atual. A gente é muito encontrado no Google. Mas ele acha que o Facebook ainda é a plataforma por excelência do jornalismo, né, para o jornalismo. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. eu imagino, tu falaste ontem que o teu site ele tem mais de 10 anos, né? Sim, sim. Isso ajuda muito no tráfego de busca, viu? É uma coisa que também as pessoas elas não entendem. Muitas vezes elas ficam meio angustiadas. Eu digo, cara, tráfego de busca é uma coisa construída com o tempo também, né? Então é bom até para vocês valorizarem, sabe? Porque é uma coisa que você constrói com o tempo e que valorizem bastante isso, porque inclusive, para utilizar de forma inteligente. Vocês vão ser muito encontrados. Vocês já podem trabalhar o funil de vendas, por exemplo, para que essa galera que chega através da busca você retenha, né? A gente pode conversar um pouquinho mais Inclusive, amanhã. o website, o nosso website ele é mais visitado pelas buscas do Google do que pelas redes sociais. Pois é. E isso é difícil de construir. Só que justamente é um privilégio de quem começou cedo, né? De quem está um pouco mais tempo. É legal que vocês tenham consciência disso, porque vocês podem valorizar isso, sabe? Muita gente está buscando essa encontrabilidade e demora um pouquinho para construir. Mas o que tu falou do Facebook é o que você falou. Aí a gente entra no campo da opinião, tá? Tecnicamente, na prática, vai depender muito do perfil de público, do perfil de conteúdo. Eu diria especialmente do perfil de público. Tu me permite fazer um comentário? Eu vou falar. Esse comentário vai sair de um ponto até de ignorância. Eu, infelizmente, nunca fui ao Amazonas e a única vez que eu fui, que eu ia, a viagem foi cancelada porque eu adoeci. Mas sou doido para conhecer. O máximo que eu cheguei perto foi Belém do Pará. Mas veja, assim, eu tô falando, por isso que eu tô falando, pode ser um comentário que eu não sei como é que é o perfil da cidade, de público, de conteúdo, mas a tendência é, muitas vezes, dependendo do perfil de público, que as pessoas elas demorem um pouco para fazer uma transição, enquanto que um público, sei lá, de uma cidade como São Paulo, a galera tá sempre meio nessa lógica meio de hype, de novidade, pode ser que para boa parte do público do Amazonas, o Facebook ainda funciona muito bem, obrigado. Tá entendendo? Porque não tem esse motivo forte para sair. Por que que eu estou dizendo isso? Tudo que eu vi de espalhamento de mídias sociais, a tendência é que elas explodam antes dentro de grandes centros urbanos mais de centro. E que a partir dali eles vão se espalhando. Eu digo porque eu vi, inclusive, estudo disso, assim, que tipo, o Orkut, quando apareceu, ele passou uns 3 meses que só tinha gaúcho, paulista e carioca, né? Aí depois de um tempo ele começou a se espalhar um pouco mais, e começou. Então, depende da dinâmica. Então, eu teria que ver um pouco os dados da população que é teu público-alvo, especialmente o público-alvo local, e ver, de repente você vai descobrir que o Facebook ainda é bastante usado pelas pessoas. E aí, no caso, esse é um aspecto, né? O público ainda está lá. E nisso eu concordaria com o teu sócio, se isso se confirma, né? Até porque, novamente, do ponto de vista da interface, o Facebook eu acho ele um pouco mais amigável ao conteúdo de jornalismo do que o Instagram é, tá? O Instagram, qual é a minha bronca do Instagram? Do ponto de vista, novamente, da adaptabilidade dele para o conteúdo jornalístico. O Instagram é muito focado em imagem, mas especialmente, mesmo quando ele tem vídeo, ele tem um formato de vídeo muito específico, que não é um formato, pelo menos no que tradicionalmente a gente entende de jornalismo. Dá para fazer? Dá, mas você está adaptando, entendeu? Adaptando.
puxando um pouco mais a adaptação. Enquanto que o Facebook, por exemplo, os conteúdos de vídeo do Facebook eu acho que são mais amigáveis, sabe? O Facebook aceita mais texto ainda. Então, se você faz um conteúdo que precisa um pouco de um tratamento de texto, ainda funciona melhor, sabe? Tem uma adequação editorial do Facebook que eu acho que funciona. Mas, enfim, o problema do Facebook é outro, né? O problema do Facebook é um certo esvaziamento que ele sofreu. Porque um monte de gente começou a usar o Instagram, começou a usar outras plataformas, e o Facebook ele começou a ficar dentro de uma demografia mais limitada. Ele teve, ele derrapou muito nessa questão do algoritmo, né? Tinha uma época que a gente no Facebook basicamente só estava vendo conteúdo que não era interessante. Ele começou a privilegiar muito conteúdo publicitário. Então, muita gente saturou do Facebook mesmo, sabe? E aí, quando eles perceberam isso e começaram a reduzir, talvez era tarde demais. Eles perderam, por exemplo, os públicos mais jovens, né? Esses abandonaram, né? Então, enfim, é uma opinião. Do ponto de vista da interface, da maneira como a plataforma se estrutura, eu tendo a concordar com o teu sócio. Eu acho o Facebook mais amigável. Agora, eu não iria no ponto, se ele usou esse termo, né? O Facebook é a. Como é que você falou? É a Plataforma por excelência para o plataforma jornalismo. por excelência. Eu não diria excelência, tá? É, tem algumas plataformas que eu acho que tem casos interessantes. Veja, é difícil de falar porque elas são muito pouco usadas ainda, ou muito pouco usadas no Brasil, né? Mas o Medium, durante um tempo, tinha umas coisas interessantes. O Substack tem umas coisas interessantes. É difícil dizer por excelência, sabe? Porque eu acho que. Porque a gente ainda tem mais relevância no o nosso site, né, o Amazonas Atual, tem mais relevância no Facebook. A gente fica ali em torno de 1 milhão de, como é que chama? De pessoas alcançadas, né? um milhão Massa, e é, duzentos pô, é um por número mês. bom para Facebook. Enquanto que o Twitter, a gente não consegue ali, fica abaixo de 500 mil, né? Sim. O Instagram, a gente tem crescido no Instagram, inclusive o número de seguidores. Eu ia te perguntar isso. Tem crescido, mas é baixo ainda o número de É, seguidores e também o número de interações é mais baixo do que no mas Facebook. eu ia te perguntar do Facebook específico, de curioso. O Facebook está crescendo, está reduzindo, porque se ele está bom, mas se você fosse dizer assim, o número de interações vem caindo, porque, por exemplo, eu tenho uns projetos lá da universidade que o Facebook está ativo, mas reduzindo, tá entendendo? A E gente, a aí, gente tem um fenômeno, a gente tem um fenômeno interessante. Às vezes, tem mês que ele cresce, por exemplo, mês passado, a gente estava com 1.600.000 alcance de publicação, né? Esse sim, mês a gente está com 968 mil. E tem vezes que ah, ele cai para 300 mil e depois começa a subir de novo. caramba, Isso em 28 dias, né? Que ele sempre dá esse dado por 28 dias, é, né? isso, vai depender é porque jornalismo também é muito guiado por assunto, né? O tema que tem mais Sim. apelo, menos apelo, vai te gerar mais tráfego, claro, mais alcance. Mas o que eu digo é legal tu acompanhar essa curva. Por quê? Porque pode ser que o Facebook tá bom agora, mas se a plataforma começa a fazer água, você vai ter ela durante alguns anos e daqui a pouco você vai ter que pular para outro lugar, né? Então é bom ir monitorando. Mas reforço, também a Meta, né? A empresa não vai ficar parada esperando ver o Facebook falecer, né? Eles vão tomar uma série de iniciativas para reativar. Eles tentaram várias coisas. Então é difícil dizer assim, o Facebook vai desaparecer, vai morrer ou alguma coisa assim. Mas o que eu te digo é isso. É legal você pensar muito o teu contexto. Eu acredito muito que em algumas demografias. Lembre que a gente falou que o Facebook, a gente viu, o Facebook ainda é uma plataforma que, em muitos países, ele é a principal plataforma de mídia social. Isso, se você considerar as regionalidades do Brasil, eu não duvido que tenha áreas no Brasil em que o Facebook ainda é muito ativo, sabe? E que ele vai ainda ter um potencial maior. Então é legal acompanhar isso. O Instagram, ele, para algumas demografias, ele inclusive é hostil. Ele é inclusive um ambiente desagradável, sabe? A gente vê um pouco isso com alguns públicos, sei lá, que eu estudei com os meus alunos, de pessoas um pouco mais velhas, por exemplo. Não é só que elas não se interessam pelo Instagram, elas
elas vão para lá e ficam meio se sentindo mal lá, não gostam, sabe? Acham que o ambiente não é legal para elas, assim. Que é um fenômeno interessante, sabe? Mas, enfim, são casos interessantes até de acompanhar, por isso que eu já te pergunto, assim, como é que está a interação, porque a gente tinha uma ONG que a gente trabalhava que ela tinha isso, a principal plataforma dela era o Facebook, eles eram resistentes a usar outras plataformas, inclusive eles diziam, não, mas a gente não vai abandonar o Facebook, porque o Facebook é a nossa principal. Só que a gente trabalhou com ela durante 2 anos, e se você pega a curva de interações efetivas do Facebook deles, vai caindo, e é caindo lento, mas é caindo consistente, entendeu? Porque era o público que eles trabalhavam e seguia eles, e aí a gente começou a fazer um estudo. E as pessoas seguiam eles no Facebook, interagiam com eles no Facebook, mas as pessoas estavam deixando de usar o Facebook e não estavam interagindo com eles nas outras plataformas. Então a gente fez uma campanha e dizia, ó, vamos trazer a pessoa que te segue no Facebook para o Instagram, porque se ela abandona uma plataforma para outra, a gente consegue manter ela lá no Instagram, né? Era uma organização religiosa, tudo, então é bem interessante o papel de transição que a gente foi fazendo com eles, assim, e no prazo de 2 anos. Bem complicado. Tá bom? Ok. Deixa eu adivinhar aqui como é que eu devia ter parado de compartilhar já, porque fica essa tela compartilhada. Deixa eu ver se eu consigo parar de gravar. A gente foi. Oi, tá aqui comigo a gravação. Pode deixar que eu paro. Você Tá, quer, conseguiu. você quer dar algum recadinho final, só antes Não, de parar? só se despedir. Amanhã a gente passa para a terceira parte aí. Agradeço novamente a atenção de vocês até Tá agora bom, aí. tá Oi? ouvindo aí? Alguém Tô está falando ouvindo. aqui. Oi, Ô, amigo, pode professor, falar. eu vi você falando bem no começo aí, falando sobre os sites, né, as plataformas que a gente contrata. Eu mesmo Sim, eu sofro muito com isso. O meu site, ele é alugado. Entendeu? Eu aluguei de uma sim. empresa, tem 10 anos ou mais de 10 anos que eu trabalho com site. E todas as vezes que eu vou mudar de site, ele retém as minhas matérias. E hoje Eita, mesmo, agora, eu estou querendo fazer essa mudança, cara, e o cara me dá pouca opção no painel do site. Tipo assim, para mim é, fazer um backup do site é complicado. é. E a E gente, é um serviço, né? E ele quer cobrar para fazer backup, geralmente, né? ele não vende o site, eu quero comprar dele o site, ele não vende. E aí eu estou assim já programando fazer outro site, tentando devagar, daí 2, 3, 4, 5 meses, eu trabalhando nesse, passando para o outro, para depois eu mudar, sabe? Porque Ô, está Almi, tu falou de 10 anos também, né? O teu site. Você tá é falando meu mais de 10 pintor. anos. Pois é. Isso é que é uma lástima, né? Porque você pensa um trabalho de construção, que você faz da plataforma, tudo, e aí agora você fica refém, né? É Né, por isso que eu, é por isso que eu gosto de falar um pouco da ideia do website, a gente estava falando do Wix e tudo, é de você ter autonomia, porque por mais que seja um pouco da trabalho, tudo, você ser alertado num determinado momento, dizer assim, ó, é melhor você ter o seu próprio canal, ter o seu próprio site, controlar um pouquinho isso, te salva de uma coisa que depois de anos e anos você vai ter construído audiência, vai ter construído uma relação, e aí de repente você quer mudar. Isso acontece muito com domínio, né? As pessoas, antigamente, você registrava o domínio de maneira mais fácil, hoje está cada vez mais difícil de registrar domínio próprio, né? Um domínio que realmente não esteja, que esteja livre, né? Então, muitas vezes, faz muitos anos que está registrado, mas o problema é, meu é só essa plataforma mesmo, a empresa que eu contratei, essa semana mesmo foi uma guerra entre ele. E aí, mais ainda, reduziu mais ainda o meu poder que eu tenho dentro do site. Aí é, é só só colocar que, um só banner. que o conteúdo tem que ver o contrato, mas o conteúdo é seu, ele não pode reter conteúdo seu, né? Então tem que ver isso aí. Assim que você puder, tem que ganhar essa autonomia. Porque você vai ser. É um serviço que o cara presta, então o cara quer te manter ali preso naquele serviço. Serviços como. Eu tenho um caso, bom, eu não vou me estender mais porque já é 8h08 Tá aqui, certo. mas Pode falar amanhã. me lembra amanhã disso porque tem um caso famoso de sites assim que foram fechados assim, que a gente perdeu décadas de conteúdo, décadas não, né, mas anos de conteúdo que tinham sido feitos, porque ninguém teve, o cara não tem interesse nenhum em fazer backup disso aqui. Então tem um monte de história da internet que foi apagada porque o site deixou de existir, assim, e a gente é muito preocupado
quem é pesquisador, por exemplo, da história de internet, é muito preocupado com isso, assim, de quanto de informação que a gente perde porque não tem cuidado com os dados, assim. É muito De vez em quando complicado. ele vai lá no site, não sei, na plataforma dele lá, não sei como que faz, assim, matéria assim de 10 anos, de 5 anos, 6 anos atrás, aí ele vai lá e tira as fotos, as imagens que tem lá Exato. dentro. Aparece só as imagens, mas Não, não aparece as fotos. não faz backup, né? É. E aí você perde tudo. É complicado. Mas amanhã a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Tá Obrigado aí bom, pela tá certo. interação. Obrigado a vocês aí, uma boa noite para cada um de vocês. Boa noite para todo mundo. Tchau, Muito tchau. obrigada.